Continuando, então, o nosso curso, ontem de tarde, nós falamos dos princípios da doutrina social da Igreja. Agora nós vamos falar dos valores da doutrina social da Igreja. Qual é a diferença entre um princípio e um valor? Só para começar. Um princípio, como eu dei o exemplo na última aula, um princípio é alguma coisa que a gente sabe que é assim que funciona. Eu até falei, por exemplo, uma boa cozinheira, ela vai saber que uma cebola leva mais tempo para refogar do que o alho. Ela não precisa de um relógio para ficar contando quanto tempo a mais a cebola precisa. Mas ela precisa saber disso. Porque senão ou ela vai ter alho queimado ou ela vai ter cebola crua. Então um princípio é uma coisa que serve para guiar as nossas ações. Agora um valor. Um valor é uma coisa que deve ser preservada, uma coisa de que a gente tem que cuidar. Para que tudo funcione bem, para que a gente não cometa nenhuma injustiça, nenhum infortúnio, a gente precisa, portanto, estar dentro de determinados princípios, agir dentro de determinados princípios, levando sempre em consideração aqueles valores. É aquilo que a gente vai buscar. Né? O que a gente está buscando, na verdade, é que as nossas ações elas se conformem a esses valores, e o jeito para elas se conformarem a esses valores é justamente elas obedecerem a esses princípios. Uma coisa está ligada à outra. Os princípios são o meio, os valores são o fim. A gente tem que agir daquela maneira, porque daquela maneira, quer dizer, de acordo com aqueles princípios, a gente vai conseguir chegar naqueles valores. E a gente tem que ter aqueles valores em mente, porque senão, evidentemente, não vai chegar neles. Não se trata de magia e não se trata, principalmente, de ideologia, como nós vimos ontem. A doutrina social da Igreja, ela não é, de modo algum, uma receita de bolo. Uma receita de bolo, ela vai ter lá, bata exatamente 2 ovos com 200 mililitros de leite. Se a gente segue aquela receita à risca, a gente tem um bolo bom. Não pode mudar nada. E é isso que as ideologias tentam fazer. Um comunista, um capitalista, ele vai muitas vezes usar qualquer meio para atingir aquele fim dele. Porque ele considera que aquela utopia, aquele lugar nenhum em que ele quer chegar, é o paraíso na Terra. Então o que for feito no caminho não interessa tanto quanto o resultado final. Mas a gente não age assim. A gente sabe que um bom fim não justifica um meio ruim. Se a gente precisa fazer o mal para chegar a alguma coisa supostamente boa, a gente está fazendo mal, a gente não pode fazer isso. Resultado é que a gente não pode, graças a Deus, oferecer uma receita de bolo. Porque o século XX, século passado, foi o século dessas receitas de bolo. E nunca na história da humanidade tantas pessoas foram assassinadas pelos próprios governos. Nunca na história da humanidade tantas pessoas foram presas pelos próprios governos. Se a gente pegar hoje mesmo a população dos Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais capitalista, que tem o país mais próximo da utopia capitalista, eles têm, porque no capitalismo se prende a pessoa, não se a mata, se prende, eles têm a maior população de prisioneiros do mundo. Metade dos pretos americanos ou está presa ou já foi presa. Por quê? Porque eles não se encaixam naquele modelo, por uma diferença cultural, então eles vão parar na cadeia. Do mesmo modo, se a gente pega Cuba, por exemplo, é uma ilhazinha desse tamaninho, falar mal do capitalismo, falar mal do comunismo também, né? Se a gente pega Cuba, que é uma ilhazinha desse tamaninho, eles mataram a quantidade de gente que, se fosse matar proporcionalmente no Brasil, seriam algumas dezenas de milhões de pessoas. E olha que 1/3 da população conseguiu fugir. Por que isso? Porque você estava tentando seguir alguma receita de bolo, tentando transformar a sociedade num paraíso. Ora, a sociedade ela só vai ser um paraíso depois que nosso Senhor Jesus Cristo voltar em glória.
Agora não. Alguém me perguntou, como é que eu faço para nunca mais pecar? Eu respondi, é fácil, morre e vai para o céu, lá você não vai pecar. Aqui, a gente está sempre lutando, nós somos a igreja militante, nós estamos militando, nós estamos lutando contra o pecado. É uma luta que acontece dentro de cada um de nós. Ou seja, a gente não deve procurar transformar a sociedade, botar a culpa na sociedade. O problema todo é essa sociedade malvada. O problema todo são as estruturas de opressão. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu não tenho culpa nenhuma, mas eu tenho culpa. O que eu posso mudar? Eu posso mudar a mim, com o auxílio da graça de Deus. Então, o resultado, a ação pela doutrina social da igreja, ela tem sempre que começar por reconhecer a nossa culpa pessoal, por reconhecer o quanto que a gente está distante da santidade. E a partir daí a gente começar a trabalhar para que a gente melhore. E a gente melhorando, a nossa família melhore. E a nossa família melhorando, a nossa vizinhança melhore. Sempre de baixo para cima. Sempre do menor para o maior. Porque é assim que funciona a natureza. Uma árvore frondosa foi uma semente. Você não pode querer criar uma árvore pronta. Você tem que plantar uma semente. Então, esse primeiro valor da doutrina social da igreja é um valor que vai radicalmente contra esse pensamento ideológico. Esse primeiro valor é a verdade. O que é a verdade? Perguntou Pôncio Pilatos quando aquele que é o caminho, a verdade e a vida estava na frente dele. O que é a verdade? Como nós já vimos, a verdade é a adequação do intelecto à coisa. O que significa isso? Significa que eu olho essa jarrinha aqui, por exemplo. Ela está cheia de um líquido transparente. Aí eu penso, se o Luiz é muito bonzinho comigo, ele certamente me trouxe a melhor cachaça que ele conseguiu. Aí eu vou e cheiro. Não é cachaça, é água. O que eu fiz? Eu adequei o meu intelecto, o que é isso? Cachaça? Não, água. Adequei o meu intelecto à coisa. A coisa é o que? É a água. Se eu fico pensando é cachaça, eu não estou pensando a verdade, eu não sei a verdade. Então a gente adequar o que a gente tem na cabeça àquilo que está na frente da gente é a verdade. Agora vocês vejam, no pensamento ideológico, que é hoje em dia o que a gente tem que combater em nós mesmos, muitas vezes, para a gente conseguir agir de acordo com a doutrina social da igreja. No pensamento ideológico, o que se faz é uma simplificação da realidade. Um capitalista vai ver a ausência de mercado, a ausência de liberdade de mercado como sendo a origem de todos os problemas. Um comunista vai ver a desigualdade social como sendo a origem de todos os problemas. E quem só tem um martelo acha que tudo é prego. O resultado disso é que eles não vão conseguir adequar aquilo que eles têm no intelecto à coisa. Por quê? Porque eles vão ver o que eles querem ver. Um alcoólatra que visse isso daqui teria dificuldade para acreditar que é água, porque ele quer tanto que seja cachaça. Tem até aquele livro, do Quincas Berro d'Água, que o Quincas bebeu um copo cheio de água, pensando que era cachaça, e ele deu um berro, é água, tão grande que ressoou por toda a cidade. Agora, eles muitas vezes não dão esse berro. Eles se convencem de que aquilo é cachaça. Eles se convencem, o capitalista se convence de que tudo aquilo é ausência de mercado. O comunista se convence de que tudo aquilo é fruto da desigualdade social. Por quê? Porque isso, na verdade, é uma maneira da gente jogar a culpa adiante. Da gente dizer, não sou eu o culpado. O culpado é a ausência de mercado. O culpado é a desigualdade social. Então, esse reconhecimento da verdade, ele tem que partir sempre do reconhecimento
da nossa própria culpa. Quem é que nós somos? Nós somos os exilados filhos de Eva, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Nós não somos perfeitos. Nós não somos anjinhos bons. Nenhum de nós presta. Se a gente prestasse, a gente estava no céu. E a gente tem que se dar conta disso. A gente tem que se dar conta de que não é porque o pecado que o João ou o José cometem não é o mesmo pecado que eu cometo, que eu sou mais santo do que ele. O João ou o José é um mentiroso. Ora, eu tomo um cuidado extremo para não mentir, mas eu sou outra coisa, eu sou um luxurioso, eu sou um orgulhoso, eu sou outra coisa. Eu sou tão ruim quanto ele. E isso faz com que a minha ação frequentemente seja, como diz São Paulo, eu fazendo aquilo que eu não quero fazer, e eu não fazendo aquilo que eu quero fazer. E o que pode nos auxiliar nisso? Só a graça de Deus. A graça de Deus e a aceitação dessa graça de Deus, de dizer eu quero fazer o certo, eu quero fazer o bem, Deus me ajude, porque eu quero fazer o bem, os santos me ajudem, porque eu quero fazer o bem, mas a gente não vai conseguir fazer sempre. É uma luta constante, a cada dia, a cada segundo. A gente está lutando para a gente fazer o bem. E essa aceitação da verdade, portanto, ela tem que começar em nós. Começar pensando, aceitando a verdade sobre mim mesmo. Eu sou digno de carregar uma cruz no pescoço, carregar uma relíquia de um santo? Não. Agora, isso significa que eu devo desistir, cair na gandaia? Tampouco. Significa que eu devo procurar melhorar, procurar me tornar o mais digno possível. Aquela cruz ou aquela relíquia vai me lembrar desse meu dever. Na hora que eu estou prestes a cair, eu toco na cruz e eu me lembro. Não, Nosso Senhor morreu por mim, o que eu estou fazendo? Isso é a verdade. E essa verdade, ela vai também ser algo a que a gente tem que aderir, quer dizer, a gente tem que fazer o intelecto se adequar à coisa, algo a que a gente tem que aderir em todas as relações. O que significa isso? Na nossa relação familiar, porque da pessoa a gente vai partir para a família, da família a gente vai partir para a vizinhança. Na nossa relação familiar, a gente por acaso está vivendo uma mentira? Se a gente está vivendo a mentira, a gente nunca vai ter uma relação que funcione bem. Isso quer dizer, por outro lado, que a gente tem que pegar e contar absolutamente tudo para todo mundo? Muitas vezes não. Muitas vezes um erro que a gente tenha cometido, cabe a gente se arrepender daquele erro, procurar não cometer mais, mas não precisa pegar e falar para a patroa que, sei lá, a gente perdeu a coisinha lá que a mãe dela dava, que ela gostava tanto. Mas isso também não quer dizer que a gente deva mentir para ela. A gente vai procurar manter aquela paz doméstica dentro da verdade, para que a gente possa ter uma relação familiar que seja pautada na verdade. Uma relação familiar em que não seja aquele caso do pai e a mãe são o último que sabe. Uma família, ela deve se conhecer. Uma família, para se amar de verdade, ela deve se conhecer. Porque senão o que a gente tem? A gente tem uma fantasia. O marido que acha que a mulher dele é uma coisa quando ela é outra. A mulher que acha que o marido é uma coisa quando ele é outro. O pai ou a mãe que acham que o filho é uma maravilha, é um santinho. Ontem eu ouvi uma história de uma mocinha que está estudando na universidade numa grande cidade e ficou chocada porque colegas dela de faculdade eram tidos pelos pais como meninos estudiosos e, na verdade, estavam envolvidos com drogas, com orgias, com bagunça danada. O que é isso? É uma ausência da verdade.
O pai ou a mãe poderiam ajudar esses jovens. O pai e a mãe têm o dever de ajudar esses jovens, têm o direito de ajudar esses jovens. Agora, se eles estão vivendo uma mentira, se eles estão lá pagando para o rapaz ou a moça estar na cidade grande, usando drogas, se envolvendo em orgias e faltando todas as aulas, eles vão tomar um belo susto na hora que eles virem que ele não vai completar a faculdade no tempo requerido. Porque a verdade vai aparecer, a verdade sempre aparece. Não adianta viver uma mentira, porque a mentira tem perna curta, ela não vai muito longe. Então essa verdade, ela deve ser um valor, deve ser algo que a gente tem que prezar o tempo inteiro, em todas as relações. Do mesmo modo, partindo para o próximo nível, se a gente está vivendo dentro de uma determinada vizinhança, é um dever nosso conhecer, não fofocar, mas conhecer as pessoas que nos circundam. Por quê? Porque eles trabalham junto com a gente, eles são colaboradores da gente. Eles trabalham junto com a gente para manter aquela vizinhança funcionando. Porque o dever de todo mundo que mora ali, o dever de garantir que a rua não esteja suja ou que as calçadas não estejam esburacadas, é dos moradores, não é da prefeitura. O dever de garantir que seja uma rua pacata, em que as pessoas podem ter paz dentro de casa, é um dever dos moradores. Não é a polícia que tem que vir mandar abaixar o som. Se alguém está lá tocando um som muito alto, é a própria vizinhança que deve conversar com ele para ver que ele respeite as demais pessoas. E isso é uma coisa que você só pode fazer se você conhece, se você sabe o que está acontecendo ali. Se você pensa, por exemplo, que numa determinada casa mora uma pessoa sozinha, mas na verdade tem toda uma família ali dentro, a sua maneira de lidar com ele vai ser diferente. Ou se você pensa que o fulano é rico, mas ele na verdade ele não é rico, ele é uma pessoa que vive acima dos seus meios porque quer parecer rico. Então ele tem um carrinho novo ali, mas ele não está conseguindo pagar as prestações. Dentro da casa dele está faltando comida. A maneira de lidar com ele vai ser diferente. Quer dizer, a gente tem que tentar perceber a verdade sobre tudo. Não adianta a gente pensar todo favelado é bandido ou pensar todo favelado é um santo. A gente tem que pensar todo favelado é um ser humano, com a dignidade de ser humano que ele tem. Dentre esses, há santos, há bandidos, há tudo. Vocês veem como que o pensamento ideológico, mais uma vez, desculpem martelar tanto nisso, mas é que é uma coisa que hoje em dia está sendo muito forçada na cabeça das pessoas, pela mídia, pela TV, pelas escolas. Então, a gente tem que ajudar a desmontar isso, pelo menos tentar ajudar a desmontar isso. É muito comum que a gente veja na mídia, na televisão principalmente, que é feita por pessoas de classe média alta. A gente veja uma visão do pobre como se o pobre fosse o bom selvagem, como se ele fosse uma pessoa sempre simples e humilde, maravilhosa. E isso não é verdade. O caso mais trágico que eu já vi desse engano foi um amigo meu francês que gosta muito de música brasileira. Então ele veio morar no Brasil, ele comprou uma casa na favela, ele foi na loja de instrumentos, comprou todos os instrumentos de escola de samba, e ele deixava isso na sala dele, pensando que iam entrar aqueles lindos crioulos dançantes e tocar um pouquinho de cuíca e sair. Evidentemente roubaram todos os instrumentos dele. Por quê? Porque ele estava pensando que era o bom selvagem. É um erro tão grande, um erro tão horroroso, quanto a pessoa que pensa todo favelado é ladrão, e eu não quero nem conhecer, não quero nem falar com alguém que mora numa favela, porque ele vai tentar me roubar.
Os dois estão coisificando as pessoas. Os dois estão negando a dignidade humana da pessoa, seja ao negar a capacidade de pecado e colocar uma tentação, porque para ele, para esse francês, ele comprar todos os instrumentos, ele gastou o quê? 10% do salário mensal dele? Agora, para um rapaz pobre do morro, aquela cuíca era 4, 5 meses de trabalho. É uma tentação. Então ele está negando a dignidade humana do outro, ao negar que o outro sofra tentação. Do mesmo modo que está negando a dignidade humana do outro, o sujeito que já parte do pressuposto de que ele é ladrão, porque ele é favelado. É um absurdo. Tem pessoas extremamente desonestas, tem pessoas extremamente honestas em qualquer lugar. Num bairro rico, num bairro de classe média, numa favela, por quê? Porque nós somos todos seres humanos. Então a gente deve procurar ver a verdade sobre aquilo que a gente está vendo, sobre como a gente está agindo. Se a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, de botar esgoto numa favela, a gente vai reunir o pessoal, ajudar a construir um biodigestor numa favela. Um trabalho maravilhoso, um trabalho extremamente louvável. A gente não pode nem partir do pressuposto que todo mundo ali é santo, nem partir do pressuposto que todo mundo ali é um demônio. A gente tem que se ater à verdade. E qual é a verdade? Todos ali são seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, mas descendentes de Adão e Eva, sujeitos ao pecado. E a partir daí a gente consegue lidar com as pessoas como pessoas, e não como coisas. Porque, na verdade, é um desrespeito tão grande você tratar o pobre como se ele fosse um santinho, um bom selvagem, como você tratar o pobre como se ele fosse ladrão. Ele não é nenhum nem outro, ele é um ser humano. Não é porque ele não tem um carro ou um telefone da ultimíssima geração que ele tem alguma coisa diferente da gente. Se a gente for ver 100 anos atrás, 150 anos atrás, o imperador não tinha nenhum automóvel, nem um telefone celular igual ao nosso. E ele era uma pessoa bem mais poderosa do que nós. Não são os meios materiais que fazem com que a gente tenha ou deixe de ter alguma coisa, com que a gente seja ou deixe de ser alguma coisa. Isso é só tralha que a gente carrega. E não é a ausência dessa tralha que a gente carrega que vai fazer alguém ser melhor ou pior. Pode ser o que vai fazer alguém dar mais valor ou menos valor a alguma coisa. É um sujeito que mora na roça, tocando lá uma lavourazinha dele para ele mesmo comer aquilo que ele planta, não tem sinal de celular. Para que serve o celular de última geração para ele? Para nada. Agora, por outro lado, se você está construindo biodigestor na favela, e você está com aquele monte de cano, aquele monte de cimento, aquele monte de coisa, e o sujeito está lá há 5 anos morando numa casa que ele não conseguiu nem rebocar o lado de dentro dela, aquele cimento para ele pode ser uma tentação. Aquele saco de cimento que para uma pessoa com mais dinheiro é uma besteira, para ele aquilo pode ser uma tentação, uma coisa que ele tem que se controlar para não roubar, mesmo ele sendo honesto. E há o outro que não é honesto. Por quê? Porque são todos seres humanos. Do mesmo modo, assim como a gente deve procurar ver, então, essas pessoas, o vizinho, a pessoa com quem a gente está fazendo um trabalho social, como a gente deve vê-los, como eles são realmente, quer dizer, na verdade, a verdade sobre eles, a gente deve procurar ver a verdade sobre a organização da sociedade como um todo e os atores dessa organização da sociedade. Ou seja, se a gente é parado por um guardinha, quem é que está parando a gente? É o João, que fez concurso para PM 5 anos atrás. Talvez ele seja uma pessoa maravilhosa, talvez ele seja um psicopata, não sabemos. Mas é um ser humano que está ali. Ele não é um símbolo. Ele não é um policial perfeitamente esférico, sem atrito, flutuando no vácuo. Ele é um ser humano. E a gente deve tratá-lo como um ser humano. Porque
É isso que ele é. A gente deve falar com ele. A gente não deve jogar nele a nossa raiva por causa de uma coisa que outro policial fez, por exemplo. Do mesmo modo, a gente vai numa repartição pública. É aquela coisa horrorosa. Né? O sujeito está lá jogando paciência no computador e não atende as pessoas. O que ele é? Ele é o Estado? Não, ele é um ser humano. Provavelmente estressado, cansado, com um monte de problemas. Se a gente tratar o cara como um ser humano, a gente vai muito mais longe do que se a gente começar a dar murros e gritar. E aquele a quem a gente não tem nem acesso? Né? E o governador? E o presidente da República? Será que há um presidente da República perfeitamente esférico, flutuando no vácuo? Não. Há uma pessoa, há um ser humano que está sentado ali. E ele tem interesses particulares, ele tem amigos, ele tem tudo isso. Então, a nossa relação com ele é uma relação muito mais distante. Nós vamos ter acesso a ele pelo voto. Mas a gente deve se lembrar de que nós estamos votando num ser humano. A gente não pode esperar dele que ele seja perfeitamente santo. A gente não pode esperar dele que ele seja a encarnação da pátria. A gente não pode esperar dele que ele seja sequer a encarnação dos ideais do partido dele, lá da ideologia que move o partido. Por quê? Porque é um ser humano. Do mesmo modo, além dos seres humanos, a gente tem todo o mundo em que a gente vive. Então, a nossa rua, por exemplo, a nossa rua, para a gente, ela é extremamente familiar. A gente conhece, pelo menos ali na calçada, na frente de casa, a gente sabe direitinho que se for com o carro um pouquinho para a direita, ele vai fazer assim porque tem o meio-fio, a guia rebaixada não é tão bem rebaixada ali. A gente conhece aquilo. Agora, para a pessoa que está passando por aquela rua, caminho de outro lugar, como que ela vai ver aquela rua? Quer dizer, aquela rua ela não é só aquilo que a gente percebe na nossa experiência particular. Aquela rua ela é também um lugar de passagem para outras pessoas. Ah, será que é por isso então que passam correndo? Talvez. O que a gente pode fazer? Né? E aí, a partir daí, a gente já teve toda essa discussão sobre botar um quebra-molas, uma lombada, uma coisa. Como é que a gente pode fazer isso? Mas a gente não pode fazer isso se a gente não levar em consideração a rua como ela verdadeiramente é. Ou seja, além de ser a rua onde eu moro, ela também é um lugar de passagem para muitos vizinhos meus. Ela também é um lugar sob o qual passa uma canalização de água. Ou seja, a gente tem que perceber como as coisas realmente são. Uma árvore que está com a raiz quebrando o meu muro. Ah, eu estou com ódio dessa árvore, ela está com a raiz quebrando o meu muro. Mas será que aquela árvore é só uma quebradora de muros? Ou aquela árvore proporciona sombra e passarinhos, etc.? Será que não daria para ter uma ação mais localizada, cortar aquela raiz no lugar de cortar aquela árvore? Por exemplo? Dá? Não dá? Não sei. Ah, eu não entendo de árvore. Vou procurar alguém que entenda de árvore para ver se dá para cortar só a raiz dela sem matá-la. Para que o bem que ela proporciona a toda a vizinhança, lembram do bem comum? Para que o bem que ela proporciona a toda a vizinhança seja mantido. Eu só consigo fazer isso se eu perceber a árvore como ela é, não como eu quero que ela seja ou como ela me incomoda. Se eu vejo a árvore só como a raiz que quebra o meu muro, eu não estou vendo a árvore verdadeira. Eu estou vendo um elemento acidental dela que talvez dê para tirar esse elemento acidental dela sem derrubar a árvore inteira. E ao mesmo tempo, falando de árvores, a gente for plantar uma árvore na frente de casa, o que a gente deve pensar? Será que a raiz dela vai quebrar o meu muro? Será que ela não vai soltar frutas? É plantar uma jaqueira numa rua em que as pessoas estacionam o carro, por exemplo, não é uma boa ideia.
Caiu uma jaca em cima de um carro, não faz sentido, né? Não é por aí. Então a gente tem que pensar, procurar ver todos os aspectos, procurar ver a coisa como ela é. Adequar o nosso intelecto àquela coisa. Porque senão o que a gente vai ter vai ser um negócio que parecia uma boa ideia, mas acabou matando 100 milhões de pessoas, como o comunismo, o nazifascismo. Então a gente deve procurar sempre se ater à verdade, manter a verdade como um valor fundamental de toda ação. A gente não pode cair no engano, na mentira, de ver aquilo como a gente gostaria que fosse, ou de ver aquilo de acordo com uma visão pré-fabricada da realidade. Todo pobre é bom, todo pobre é favelado. Toda árvore é boa, vamos encher a cidade de árvores frutíferas. Olha que lindo, imagina os passarinhos comendo as mangas e as jacas caindo em cima dos carros. Não dá. Né? A gente tem que perceber a realidade como ela é. E a partir daí a gente agir. Vamos fazer lá o bendito do biodigestor na favela. Beleza, mas isso implica em as pessoas não jogarem coisas plásticas como aquelas tirinhas que vêm nos absorventes femininos dentro do vaso. Vamos ter que educar a galera para fazer isso. Será que dá? Será que é melhor botar uma telinha ali para segurar dentro da casa do cara para que ele tenha a responsabilidade de limpar a telinha? E a responsabilidade de não fazer é dele. Se ele faz, de limpar é dele. Mas a gente tem que lidar com seres humanos. Então a gente tem que pensar tudo como as coisas realmente são, como as pessoas realmente são, como as organizações realmente são. Por exemplo, um vereador. Qual é a função de um vereador na teoria? Ele é um legislador. Valha-me Deus, já não tem lei o suficiente nesse país. Teve um sujeito que resolveu fazer um livro com a legislação tributária brasileira. Eu não sei se vocês viram a foto do livro. Ele deve ter mais ou menos o quê? Umas 4 vezes o tamanho dessa mesa e uma altura que vai até a altura de uma porta grande. Isso com uma letrinha pequenininha. Por quê? Porque tem lei demais. Agora, alguém, por acaso, em algum lugar do Brasil, já votou num vereador para ele ser legislador? Provavelmente não. As pessoas votam no legislador para ele ser um padrinho. Ou eles votam no legislador, o pessoal de classe média, e os esquerdistas em geral, vão votar no legislador para ele tentar impor aquela ideologia dele. São as duas razões que, em geral, alguém vai votar no vereador ou no deputado, por exemplo. Que também é para ser um legislador. Então a gente deve levar isso em consideração. A gente deve ver a verdade, não a teoria. Vocês veem como é comum, por exemplo, as pessoas que dizem, é um discurso extremamente comum, as pessoas que dizem que tem que mudar a cabeça do povo para se adequar à lei. O que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que tem que trocar a população inteira. Tem que adequar a coisa ao intelecto. Não, gente, a gente tem que adequar o intelecto à coisa. Ou seja, a gente tem que ver o legislador como aquilo que ele é. A gente vai numa Câmara de Vereadores, o que a gente vai ter? Digamos que tenha 11 vereadores. A gente provavelmente vai ter 3 vereadores, mais ou menos, que são ideológicos, que estão lá para tentar impor aquela ideologia, tentar transformar a coisa naquilo que eles têm na cabeça. E os outros vereadores são todos padrinhos. Um é o padrinho do bairro tal, vai botar uma torneira lá, o outro é padrinho do bairro tal, outro vai botar um calçamento na rua. Então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente for tratar com eles, quando a gente for lidar com eles, quando a gente for pedir para um deles assinar lá o papel para que tenha para botar o quebra-mola na rua. Quebra-mola esse que a gente mesmo vai construir, não precisa da prefeitura para isso, mas também não vamos brigar com eles, né? Então a gente deve levar em consideração a função real deles.
A gente deve levar em consideração como eles se veem, como os eleitores deles veem, para que a gente possa lidar com eles. Para que a gente possa ter um trato político, no sentido estrito de política partidária, com eles. Incluindo o voto, incluindo uma cobrança para que ele vote a favor ou contra determinada coisa. A gente deve levar em consideração quem ele realmente é, não quem o papel diz que ele deveria ser. A mesma coisa vale para o prefeito, a mesma coisa vale para o deputado, para o governador. A gente não pode achar que ele é a encarnação do Estado, ele é um governador esférico flutuando no vácuo. Não. Ele é uma pessoa que tem aqueles interesses, pensa nisso, faz daquela maneira. Ah, mas isso que ele fez é injusto. Por que ele fez isso? Será que o que ele estava buscando era justiça ou ele estava procurando garantir que ele tivesse os votos de determinado grupo, por exemplo? Se ele está querendo garantir os votos daquele determinado grupo, não dá para contar com ele para comprar uma briga contra aquele grupo. Então, se a gente for ter uma ação política partidária direta, quer dizer, a gente vai se candidatar, por exemplo, a gente não deve ficar com sonhos, com devaneios, de que nós vamos trabalhar com fazer leis belíssimas, benéficas para todo mundo. A gente tem que entender quais são os interesses que estão em jogo. A gente tem que entender que os outros vereadores, os outros deputados, em sua imensa maioria, eles foram postos lá para servir de padrinho de um determinado grupo. Então ele só vai ficar do nosso lado se aquilo for atender os interesses daquele determinado grupo. Não é porque aquilo é bom, é justo, é belo, é moral, que ele vai votar a nosso favor. A gente tem que levar em consideração a verdade. A gente tem que agir de acordo com a verdade, não com devaneio, não com sonho. Do mesmo modo, a ideologia que move os outros, 20% dos representantes políticos no Brasil. Eu falei na Câmara com 11 vereadores, a gente vai ter uns 3 ideólogos e 8 que são padrinhos de alguém. Essa ideologia deles, ela impede eles de ver a realidade. A gente vê, por exemplo, na Câmara dos Deputados, como é que toda hora aparece um projeto completamente delirante de, proibir pai e mãe no documento, como se isso fosse fazer com que não houvesse mais pai nem mãe, ou juntar 2 barbados e dizer que aquilo é igual a um casamento, ou legalizar todas as drogas. Assim, são coisas feitas por pessoas que não têm nenhum contato com a realidade. Pessoas que não percebem a verdade. Por quê? Porque eles são ideólogos. E no nosso trato com eles, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver que ele prometeu que vai construir um mundo melhor. Não é exatamente uma promessa que possa ser cumprida, né? Vai construir um mundo melhor? Como? Se cada pessoa continua sendo do jeito que ela é. Então, esses ideólogos, a gente tem que pegar e prestar atenção. Tem um sujeito que parece ser um bom candidato. Ele vai no bairro da gente, ele beija a criancinha, ele diz que ele é a favor da justiça social, que ele defende o direito das mulheres, não sei o quê. Poxa, parece legal. Não, vamos dar uma pesquisada e vamos ver se o que move ele é um interesse pelas pessoas ou se o que move ele é um sonho de uma sociedade que ele acha que seria perfeita e que ele vai tentar transformar a coisa para ela se adequar ao que ele tem na cabeça, ao invés de adequar o que tem na cabeça a coisa. De que adianta a gente eleger alguém que vive uma ilusão? Tem deputados que você vê o discurso do sujeito, você pensa, em que mundo esse homem vive, meu Deus? Que realidade é essa? Que mundo de fantasia é esse que ele vive? Em que drogas não fazem mal, em que homens e mulheres são perfeita e completamente iguais, ao invés de serem complementares, ao invés de haver coisas que Deus me livre de ter um homem fazendo o que só uma mulher consegue, e vice-versa.
né? Então, a gente pegar e ceder subsidiariamente parte do nosso poder para alguém que vive no mundo de fantasia é uma coisa sempre perigosa. A gente deve prestar atenção e ver. Às vezes, pode ser uma coisa que se faça por expediente político. Por exemplo, o candidato tal a deputado, ele é um sujeito lá que acha que pode construir um mundo novo, maravilhoso, a partir do capitalismo puro, por exemplo. Talvez ele seja um sujeito que possa ajudar a diminuir os impostos. Mas a gente deve manter em mente que ele está fazendo a coisa certa pela razão errada. Do mesmo modo, um outro é radicalmente contra o aborto, mas adere a uma ideologia que, sei lá, quer que o Estado tome conta das criancinhas em creches desde 1 ano de idade. A gente tem que pesar o pró e o contra. A gente tem que ver direitinho a verdade sobre o cargo que aquela pessoa pretende ocupar, qual é o poder que aquele cargo tem, qual é o poder real que aquele cargo tem, qual é o trabalho real. Né? Vocês se lembram do Tiririca? Ele dizia, pior que está não fica. E ele dizia também, eu não sei o que um deputado faz, mas eu vou descobrir e conto para vocês. E ele foi eleito. Mas esse eu não sei o que um deputado faz é geral. A gente vai votar para um deputado sem saber o que um deputado faz, sem saber a verdade sobre aquela ação nossa, de ir lá naquela maquininha e apertar os números e rezar para o negócio sair certo, né, para o voto não sumir lá naqueles meios eletrônicos. A gente tem que saber o que o deputado faz se a gente vai votar no deputado. A gente tem que saber quem é o candidato se a gente vai votar no candidato. Né? Isso é uma coisa que é um valor fundamental da doutrina social da igreja, a verdade. Não adianta a gente viver num mundo de fantasia. Não adianta a gente pegar a lei, a Constituição, para a gente ver o que um deputado deveria fazer. Porque não é o que o deputado faz. A gente tem que descobrir o que o deputado faz. E em que o fulano acredita. E por que ele está se candidatando. Ele está se candidatando para ele ser o padrinho de uma determinada região, de um determinado grupo de interesse? Ele está se candidatando para construir um mundo melhor? Não importa quem entre no caminho, não importa por que meios? Ou seja, a gente tem que procurar ver, discernir muito bem qual é a verdade sobre aquela ação nossa de votar, de ir fazer um pedido para um político. É por isso que eu digo que a gente deve se lembrar sempre do princípio da subsidiariedade, que é o princípio mais importante. Para quê? Para que a gente dependa menos deles. Para que a gente faça aquilo que nos compete fazer, aquilo que a gente consegue fazer. E a gente vá a eles, que têm outros interesses, sempre. Eles não estão ali para serem nossos amiguinhos, eles estão ali por conta de interesses que eles têm, e a eles só quando não tem mais jeito. Que assim a gente consegue democratizar mais o país, fazendo com que a população assuma as suas próprias responsabilidades, assuma os seus próprios deveres, e o Estado possa parar de tentar legislar até sobre a cor das meias que a gente tem que usar. Porque se a gente for ver a febre de leis que tem por aí, é uma loucura. Eu vi, agora tem um projeto que assim, seria risível se já não tivessem feito coisas parecidas, que quer que todo mundo que vai andar de moto ande com colete daqueles que já obrigaram para os coitados do pessoal do mototáxi, aqueles coletes brilhosos com joelheiras. É uma coisa feita por alguém que não entende chongas de moto, nunca subiu numa moto. Já é um absurdo a lei do capacete. Por quê? Porque a quem compete decidir sobre capacete? Ao dono da cabeça. Eu não ando de moto sem capacete, normalmente. Agora, se eu estou de moto, aí eu vejo uma pessoa que eu conheço
Eu quero poder dar uma carona para ele até 2 quadras adiante, eu tiro meu capacete, dou para ele, vou sem. É uma decisão que eu estou tomando. A cabeça é minha. Se eu cair naqueles 2 quarteirões, quem vai quebrar a cabeça sou eu. A decisão compete a mim. Já é um atentado ao princípio da subsidiariedade que haja uma lei que obriga a usar capacete, que obriga a usar cinto de segurança. Por quê? Por mais que seja melhor, quem tem que decidir é a pessoa que usa. Não é um burocrata lá em Brasília. E quando a gente pega a coisa feita por gente que sequer tem contato com aquilo, feito essa lei maluca aí de todos os motociclistas terem que andar fantasiados de Robocop, né? É uma loucura, é um absurdo. Não faz o menor sentido, é um atentado ao princípio de subsidiariedade. O que o motociclista não pode fazer é andar pelado, porque ele vai estar atentando contra o pudor. Agora, se ele quiser pilotar a moto dele de chinelo, short, camiseta, sem capacete, se ele cair, quem vai ficar todo ralado, quem vai quebrar a cabeça é ele. Ele que deve decidir. Eu, inclusive, no Rio de Janeiro, a lei do capacete não pegou. É uma coisa muito engraçada. A gente cruza a divisa para o Rio e começa a ver gente andando sem capacete. Eu tive lá no fim de semana passado, aí eu até só de raiva da lei do capacete, eu fiz uma coisa que não fazia há mais de 20 e tantos anos. Andei sem capacete. Fui para a missa, saí da casa da minha tia, fui para a missa, sentindo vento na careca. Olha que delícia. A última vez que eu tinha sentido, eu tinha cabelo. Fazendo, no vento. Né? Agora, eu normalmente não ando sem capacete. Mas a decisão ela tem que ser minha. Eu gozei dessa liberdade de uma lei que não cola. Que, aliás, isso é outra verdade que a gente tem que levar em consideração, hein, gente? Aqui no Brasil, a lei cola ou não cola. Né? Então, quando aparece um projeto de lei qualquer, as pessoas às vezes ficam todas oriçadas e, meu Deus, essa lei vai ser uma coisa horrorosa, vai ser o fim do mundo, não sei o que, não sei o que. A gente olha o texto e diz, essa lei não vai colar nunca. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a lei do capacete não colou, mas em compensação vai tomar uma cerveja e sair dirigindo lá. Eles rebocam o seu carro, caçam sua carteira. É uma loucura, outro delírio, aliás, né, diga-se de passagem. Outra lei que vai contra o princípio da subsidiariedade. Essa colou lá, não colou aqui. Aqui você pode tomar uma cervejinha, você está se sentindo tranquilo, vai para casa devagarzinho, com cuidado. Né? Porque você punir uma pessoa pela probabilidade dela cometer um crime, convenhamos, não é exatamente uma coisa muito honesta, né? Mas a lei que cola e a lei que não cola também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração se a gente tiver como um valor a verdade. Porque a verdade não é o que está escrito na lei. A verdade são as relações sociais que existem de verdade. A verdade é que no Rio de Janeiro eu não preciso usar capacete, mas eu não posso beber e dirigir. A verdade é que em São Paulo eu tenho que usar o capacete com a viseira abaixada, senão eu tomo uma multa. Mas eu posso tomar cervejinha e pegar meu carro e ir para casa tranquilo. Isso é a verdade. A verdade não é o que está escrito no papel. A verdade é o que acontece. Não adianta a gente ficar esperneando, mas está escrito no papel isso. Por quê? Porque a legislação, como nós vamos ver na última aula, que vai ser sobre legislação, porque a legislação no Brasil ela não foi feita para ser cumprida. A gente tem até aquele ditado, né? Os amigos tudo, os inimigos a lei. A lei no Brasil, ela muitas vezes é feita para ter um instrumento de pressão, para poder fazer mal aos inimigos políticos de quem está no poder. E o resultado disso é que a gente vai ter leis que são conflitantes. Vai ter uma lei que diz que a pessoa tem... A loja tem 30 dias para resolver a troca de um produto com defeito, e tem uma outra lei dizendo que a loja tem que trocar imediatamente. Qual delas que vale? Depende da cabeça do juiz. Cabeça do juiz, bumbum de neném, ninguém sabe o que vem. Né? Então, o resultado é que a gente tem que levar em consideração, especialmente no Brasil, que lei e verdade, realidade, são coisas radicalmente diferentes. Ser Caxias, ser certinho, não quer dizer
seguir a lei escrita no Brasil, mesmo que é impossível, na maior parte dos casos, sequer conhecer a lei toda. Haja visto o livro gigante que o sujeito fez lá, sei lá quantas toneladas, com a legislação tributária do Brasil. É impossível, a gente não tem nem como conhecer a lei toda, quanto mais seguir. A gente ser caxia, ser certinho no Brasil, significa a gente agir de acordo com os costumes da sociedade. Não a gente fazer aquilo porque pode, porque aprovaram a lei dizendo que pode. A gente fazer aquilo porque é uma coisa que não é mal vista pelos outros, que não vai contra os costumes da sociedade, não vai contra os hábitos. Se a lei diz que, aliás, essa lei não existe, né? Se a lei diz que a minha música tem que ser desligada às 10 horas da noite, isso não quer dizer que eu possa pegar e botar o volume no 11, né? Mais do que no 10, botar o volume no 11 até as 9h59 e depois eu só posso ficar sussurrando baixinho. Não é por aí. É uma questão de bom senso, eu não quero incomodar o meu vizinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma festa? Poxa, eu vou falar com os meus vizinhos, eu vou convidar os meus vizinhos, eu vou pedir perdão por antecipação a eles, porque eu vou estar causando algum transtorno, vou procurar ter uma política de boa vizinhança com eles. Não procurar ver quais são os limites estritos, segundo um pedaço de papel lá que alguém escreveu em Brasília, do que eu posso fazer. Isso não é verdade. Isso é um pedaço de papel. Então, a verdade, portanto, é um valor fundamental da doutrina social da Igreja.